Na bandeja na área e dessa vez estreando nossa participação aqui no Nudecast, o quadro de entrevista do Núcleo do Esporte. E antes de passar a bola para o nosso convidado muito especial hoje, eu queria conversar um pouco com meu parceiro Matheus Aldir, para ele se apresentar. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, né? Para todo mundo que está assistindo. Meu nome é Matheus e a gente está muito empolgado para falar com o Fernando. Então, Fernando, para a gente começar o nosso papo aqui, a gente queria saber de você, né? Como é que começou essa paixão assim pelo basquete? Você via um time que te encantou muito, ou tinha um jogador assim que você gostava muito, ou foi até mesmo praticando, né, o basquete? Então, é bem engraçado a minha história com o basquete, né? Primeiro que eu não jogava. Eu comecei a jogar basquete com 16 anos de idade. Por um motivo engraçado, né? Entrou um professor novo na escola onde eu estudava, chamava Alternativo de Jacaraípe. Eu era bolsista para jogar futsal. Porque meu irmão era muito bom no futebol, aí para levar meu irmão teve que me levar junto, né? Aí eu ganhei bolsa para jogar futsal. Inclusive eu fazia parte do time, jogava até direitinho. E um dia o professor trocou de professor na época, ele entrou na escola, viu que tinha uns meninos altos, falou, pô, vamos jogar jogos escolares de basquete, vocês são altos. Falei, pô, mas como assim? Não jogo basquete, jogo futsal. Aí colocou a gente pra escrever, a gente chegou na final nos jogos escolares lá da Serra Regional, perdemos um jogo lá de 1 ponto, eu desenvolvi bem, fiz alguns pontinhos, já tinha 1,90 m, né? Aí a arbitragem falou, você jogou direitinho, eu fiz alguns pontos, por que você não procura algum time pra jogar? Aí eu fui e vim na época me indicaram o tal do Praia Tênis, que eu não conhecia muito bem Vitória, né? Vim lá de Nova Almeida. Eu bati no Praia Tênis, não tinha mais basquete. Saindo do Praia Tênis, me mandaram pro Álvares, que tinha basquete na época, né? Quem me atendeu lá foi o Marcos Tadeu, o Mug. Inclusive eu trabalho com ele hoje. Ele falou que o time do Álvares já estava fechado, que perguntou onde eu jogava. E a gente faz muito isso, né? Onde você joga, quem que você treina. E na época eu falei, jogava escolar, né? Na escola de Jacaraípe. Aí ele, procura o Saldanha, que lá tem mais espaço, né? Aí eu fui, saí andando, na época do Vitória, não fala? Do pré-tênis, que era mais ou menos ali no Boulevard, né? Que hoje eu acho que nem existe mais o clube. Foi andando até o Álvares, eu e um amigo meu, do Álvares foi andando até o Saldanha. Isso era assim, às 3, 4 da tarde. E o treino do Saldanha começava às 7 da noite. Aí eu fui participar da escolinha do Saldanha na época, né? Que o Álvares não tinha, né? E na escolinha eu fiquei mais ou menos, eu acho que 1 semana treinando. Até o Alarico, que é um ícone do esporte. Inclusive fica uma dica pra vocês, hein? Se quiser chamar alguém do basquete, o Alarico, ele é um cara que começou no basquete no estado, ele é surpreendente, né, o que ele fez aqui no basquete, né? O Alarico Duarte Lima, ele é médico. Ele me viu treinando, falou, garoto, quantos anos você tem e tal, deu 1 semana. Ele era coordenador na época, né? Já foi treinador de muitos anos, inclusive foi quem descobriu o Antes Varejão. Aí ele me viu treinando, falou, garoto, você é grande e tal, semana que vem você treina com o pessoal da sua categoria. Aí eu comecei, meio que me descobri no basquete, né? Cansei do futebol, dei uma parada no futebol e comecei a jogar com 16 anos de idade no Saldanha. Mas você curtiu inicialmente o esporte, uma coisa nova, sabe? Então, eu gostava de tudo qualquer esporte, só que eu nunca tinha jogado num clube grande ainda. De falar assim, Saldanha e tal. Quando eu entrei pro time, que eu nem era muito bom na época, né? Eu acho que ele viu o potencial em mim. Eu gostei porque na época também tinha time adulto. Sim. No Saldanha, nunca tinha visto esses caras jogarem, nem televisão. Não tinha muito esse recurso. E na minha época não tinha rede social, Instagram, YouTube. Ver jogo de basquete não existia. Ver jogo de basquete. Teve uma época que eu lembro que me contava que passava na Band. Mas na época eu era adolescente e não passava na Band. Só tinha futebol e vôlei. Então quando comecei a jogar, comecei a praticar, vi que eu tinha um pouquinho de potencial. E eu acho que o Alarico meio que na época acreditou que eu tinha potencial. E eu vi o pessoal do profissional jogando. Na época tinha aqui, inclusive foi o último CBB que teve aqui no Brasil, antes de começar o NBB, né? E na época veio o Sandro Varejão, o Ailton Teste, eu lembro que tinha um cara chamado Giannichini, que até é primo do ator, né, famoso. Tinha o Leandro, que era muito bom, tinha alguns capixabas, né? Então eu acabava meu treino e ficava vendo essas pessoas jogarem.
E isso deu uma motivação a mais, né? Pra poder continuar no esporte. E você, tipo, sempre praticou esporte, você se considera um cara competitivo, assim, gosta de competir? Então, não perco nem no baralho, nada. No Uno, jogando Uno com a minha namorada, minha esposa, né? E os amigos tem que ganhar. Qualquer jogo. Na veia. Sempre. E você sempre que você... E você, tipo, depois que você foi pro esporte, conheceu, como é que veio essa coisa de treinar, sabe? Tipo, você foi atleta e aí passar por esse processo de ser treinador, como é que foi pra você isso? Primeiro que eu não pensava em ser treinador, né? Inclusive foi culpa do Arico também. Como eu fazia educação física aqui na UFES, quando ele descobriu, eu tinha, acho que já estava nos 5º período, se eu não me engano, de faculdade. Fiquei sabendo que você faz educação física, né? Que tal você começar a dar treino aqui? Pode crer. Na época, teve uma transição, né? Eu estava no Saldanha como atleta e o Alarico saiu do Saldanha, né? Ele fundou o Vitória Basquete. Então eu fui jogar no Vitória Basquete, inclusive na equipe adulta. Eu acho que ele nem me chamou pra ser atleta do adulto, da equipe adulta, pensando em ser atleta, né? Pensando mais, vou dar experiência pra esse cara, pra ele estar no basquete adulto, que eu não era bom, né? E depois eu vou convidar ele pra ser treinador. E foi isso que ele fez. Me chamou pra jogar num time do Vitória Basquete, adulto, e foi colocando uma sementinha na minha cabeça. Eu lembro até hoje disso, dessa pergunta que ele fazia pra mim. Você pretende ser atleta de basquete, ser profissional de basquete? Porque existe uma carência de treinador de basquete no estado, né? Inclusive tem essa carência até hoje. Eu falo isso com algumas pessoas que ficam bravas comigo. Tem uma carência muito grande. Tem poucas pessoas que querem ser treinador de basquete. Porque requer tempo, você perde sábado e domingo, campeonato sábado e domingo. E isso para muitas pessoas é difícil, né? E foi que meio que a transição, né? De eu pensar em ser atleta de basquete, que eu ainda sonhava com isso, e, será que eu realmente vou conseguir? Vou conseguir ter uma vida financeira através do basquete? E que o salário na época também era muito baixo. Sim. E eu estava me formando já em educação física e eu percebi que eu conseguia ganhar muito mais questão financeira, né? Em ser treinador, trabalhar na área da educação física e ser como atleta, né? Sim. Aí eu decidi virar treinador. Legal. Através do Larico me convidando, acontecendo um projeto, né, do Vitória Basquete. E 1 ano e meio depois, mais ou menos, eu estava no Álvares Cabral como treinador, onde eu estou até hoje. Da hora. Então, Fernando, a gente já falou um pouco sobre a sua trajetória de vida, assim. E quem foi uma pessoa, uma personalidade, pode ser nacional e pode ser internacional também, que sempre te inspirou, assim, no meio do basquete? Bom, logo quando comecei a jogar, o Anderson Varejão estava em ascensão, né? Na época estava no Barcelona, com o trajeto indo para a NBA. Então meio que eu me inspirava um pouco nele. Inclusive quando eu era adolescente, logo quando eu entrei na UFS eu tinha um cabelo grande, fazia trancinha, embutida e tudo mais. Mas depois eu cortei e desisti. Era melhor ter o cabelo curto. Mas ele foi minha inspiração. Então, você falou sobre... Você teve uma recusa inicial quando você foi jogar basquete, entrar para um clube. E aí depois você se sentiu inspirado com essa recusa, de certa forma, assim, de provar seu valor de alguma forma? Então, minha vida inteira, se alguém falava isso pra mim, se eu não conseguir fazer algo e eu queria, eu tentava provar o contrário. Sim. Mas assim, a questão de ser recusado na época, inclusive eu trabalho no Álvares, né? Uhum. Meio que recusado no Álvares, na minha adolescência, meio que pra mim não importava, né? Eu tava procurando um clube pra começar a jogar basquete. Eu nem me... Na verdade, quando eu fui ir procurar um clube pra jogar basquete, a minha intenção nem ia entrar pra time, nada. É porque eu morava em Nova Almeida, e em Nova Almeida só tinha futebol. Então eu jogava futebol. Tinha peladinha de basquete na praça, que tinha os caras mais velhos jogando. Então, ele meio que não aceitava a gente, né? Você é muito novo, você é ruim. Tinha poucas praças. Tinha, mas em Nova Almeida era bem concorrida a praça. E o basquete tinha bastante gente. A gente já tinha jogado em clube, jogado no Álvares, Saldanha, clubes fora, que meio que contava a história que eram bons, né? Uhum. Depois de um mês treinando em equipe, eu já era melhor que todo mundo. Então, era meio que Voltando à questão da aprovação, eu sempre tentei ser melhor em alguma coisa, né?
Então toda vez que você falava comigo que eu não podia, eu tentava provar o contrário. Então a gente pode perceber que esse sentimento mesmo seu de se provar, de competitivo, foi o que fez com que você conquistasse assim na carreira profissional, como técnico. Ah, com certeza. Inclusive, sempre, não sei como é assim com as outras pessoas, né? Mas se eu tivesse num torneio até hoje, né? Que eu perca algum jogo que eu acho que daria para ter ganho, eu dou uma estudada, mudo a forma de trabalhar de alguma forma, tento conquistar mais espaço, ganhar. Inclusive, sou assim até hoje. Aí a gente já falou um pouco da trajetória assim da sua carreira até sua chegada no Álvares. Aí a partir da chegada no Álvares, eu queria que você falasse pra gente desse sentimento assim de comandar uma equipe que é tão grande do estado e fora do estado também. Bom, quando eu entrei no Álvares, eu não tinha muito essa noção, né? Inclusive, quando eu estava no Vitória Basquete, que eu cheguei a ser assistente técnico, na época eu joguei uma LDB pelo Vitória Basquete, que é uma liga de desenvolvimento, em 2011. Em 2013, eu fui assistente técnico da LDB. E no meio da temporada, o treinador saiu, né? E eu tive que assumir, tinha a idade dos meninos, eu jogava com os meninos na época, né? Eu não tinha noção de como o Álvares era grande. Até fazer parte, ouvir as pessoas, as histórias. É muito gratificante trabalhar hoje no clube, né? Que é um dos maiores do estado, inclusive é o único clube grande, assim, praticamente do estado, né? Mas é uma luta fazer basquete aqui. Cara, então, você estava contando que você começou a treinar e tal, era jogador, mas o seu técnico te chamou mais na intenção lá no Vitória de você ser treinador. Eu acredito nisso, né? Qual que é a diferença, cara? Tipo assim, qual que é a diferença da dinâmica de um atleta para um jogador? Qual que foi a grande diferença que você sentiu, assim, sabe? O tempo de treino que você leva para ser atleta. Às vezes eu vejo muitos meninos, vão estar um pouco atrás, quando você chega no clube, né, para jogar basquete, as pessoas elas têm uma visão, muitos sonhos, né, de ser atleta. Eu quero ser atleta da NBA, que hoje é muito visado, né? Só que hoje no Brasil e no mundo, as pessoas levam... É como se fosse, vou dar um exemplo mais gritante. A criança vai ser médica, vai estudar para medicina. Quanto tempo a pessoa demora, gasta do dia estudando para fazer medicina? São horas de estudo. Hoje o atleta é a mesma coisa. Eu quero ser atleta. Cara, você tem que treinar 4, 5, 6 horas por dia. Você tem que viver aquilo ali. Para você chegar a ser atleta do NBB, por exemplo, jogar uma LDB, que é uma Liga de Desenvolvimento, que até ontem foi a final, você tem que vivenciar aquilo ali ao extremo. São 6 horas por dia, a parte física, a alimentação, você ver jogo de basquete, você entender o jogo de basquete, requer uma disciplina muito grande. E às vezes requer também muito recurso, né? A pessoa Sim. tem que gastar uma grana, se dedicar àquilo também, você não pode, por exemplo, muito atleta que não recebe dinheiro suficiente para se sustentar, então você se dedicar exclusivamente... Muito não, eu acho que é 99% dos atletas. E você se dedicar exclusivamente a isso é difícil. Muito. Tanto que a gente vê que tem alguns projetos novos, por exemplo, a Seleção Brasileira tem o projeto Caboclo, para achar meninos de grande estatura para jogar basquete, mas você vê que a nossa seleção tem uma carência também. O nosso treinador não estava recebendo salário, né? Então, tipo, na Olimpíada. Então, assim, existe uma carência muito grande pro acesso ao esporte. Com certeza. Eu vou te falar que você está falando de um órgão máximo, né? Sim. De uma seleção brasileira que o treinador não estava ganhando um salário. Se lá falta dinheiro para você investir nisso, imagine na base. Para projeto social. Hoje aqui no estado existem projetos sociais de basquete. Tem o projeto Antes Varejão, tem outros projetos, né? No próprio clubes faltam verba, falta material, faltam bola. Por exemplo, a gente no Álvares, a gente não treina em quadra coberta. Então, por exemplo, você vai treinar arremesso num treino de basquete. Tá ventando.
Como é que você treina arremesso com a criança quando venta? Então é complicado. A verba hoje, a parte financeira, ela conta muito no esporte. Para você ter dedicação, para o próprio clube, outro lugar, dar melhores condições para aquela criança se desenvolver. Tem que ter dinheiro, uma alimentação, Sim. uma estrutura para ele treinar melhor, uma academia. Então, hoje falta verba no esporte. Além da dificuldade da própria profissão, que é ser técnico, você tem que desenvolver uma pessoa, ainda tem as dificuldades fora, né? E Com certeza. Como é que você lida com os meninos lá? Porque você tem um trabalho na base também. E aí, como é que você lida com eles? Como é que você, como treinador? É uma pergunta muito ampla essa. É. Então, hoje, para eu pensar nisso daí, eu trabalho do sub-14 ao sub-19 no Álvares, né? Eu pego todas as 3 equipes que a gente disputa brasileiro. Sub-15, sub-17 e sub-19. O que são isso? Hoje existe no Brasil um campeonato chamado Campeonato Brasileiro Interclubes, que é da CBC junto com a CBB. CBC é Confederação Brasileira de Clubes, que o Álvares é filiado, e existe mais 3 equipes filiadas aqui no estado, né? Que jogam basquete, né? Que existem outras modalidades. A partir disso, eu tento formar dentro do clube, né, formar os melhores atletas para jogar esse tipo de competição. Sim. Só que a gente tem uma carência de atletas no estado, né? Porque, por exemplo, nossos melhores atletas, quando eles desenvolvem, eles recebem convite de fora. Então, para segurar esses meninos é complicado, né? Eu tento fazer o melhor trabalho que eu tenho, né? Por exemplo, a estrutura não é tão boa. Só que, teoricamente, a gente é um dos melhores clubes do estado. Então, a estrutura dos melhores clubes do estado, mas a estrutura é muito boa. Tipo, podia fazer muito mais. Hoje eu consigo levar os meninos, né, que têm interesse em desenvolver, a treinar na academia, que é da C-Sport, né? Que todo atleta federado ele pode acompanhado e treinar nessa academia. Então eu consigo fazer um trabalho físico com os meninos, Mas fora da estrutura do clube, na Secretaria de Esportes, que é do lado do Álvares. Isso é muito bom, inclusive. A academia é muito excelente, inclusive, né? Reformada recentemente, é muito bom lá. Então eu consigo melhorar a parte física dos meninos. Inclusive a maioria dos meus sub-15 e 17 vão para essa academia, né? É 15? É de 15 a 19, mas a maioria dos atletas tem 15, 17 anos. 19 os meninos já saíram, né? Que eu mando eles para alguns times de fora e tudo mais. Faz muita diferença a idade, o Faz. tratamento, em como você lida com ele. Comigo faz completamente. Faz muita diferença. Até 14 anos eu sou uma pessoa muito gente boa, né? Essa era uma dúvida nossa. Como é que é o seu estilo de treinador? Você é um cara mais tranquilo ou você é aquele cara rígido, que pega no pé, que tá sempre tentando fazer o atleta melhorar mesmo? Sou todos eles. Todos eles? Rígido, tranquilo, gente boa, cumprimenta, é amigo dos meninos. Depende do momento E sou também, rígido né? também. Depende Então, do eu momento. tento, como pode dizer, bater e acariciar ao mesmo tempo, né? Porque hoje a gente trabalha com várias gerações, né, de crianças. E lá no Álvares eu trabalho com crianças que têm boa condição financeira, que não têm boa condição financeira. Tem menino que você pode gritar, cobrar, que ele desenvolve. Tem menino que você não pode cobrar, porque senão como pode dizer, ele diminui, né? Ele sente a cobrança. Então eu tento dar uma mesclada, estímulos diferentes. Tá? E estímulos diferentes, assim, você sente que, de certa forma, você tem que fazer um trabalho para desenvolver a pessoa também, assim. Com certeza. Não só o atleta, sabe? Com certeza. Mas trabalhar na pessoa, porque você está trabalhando com crianças, né? Sim. Quando você trabalha com criança, você também tem uma responsabilidade muito grande, porque é o momento de desenvolvimento da vida da pessoa, né? Sim. Como é que isso para você, esse trabalho de base assim mesmo, esse trabalho com a vida, porque você trabalha com pessoas com diferentes condições, personalidades diferentes. Sim. Como é que é isso para você? Então, como eu trabalho em pequenos grupos, né? Pequeno entre aspas, né? E como... São quantas pessoas geralmente? Então, eu devo ter mais ou menos treinando comigo
uns 70 atletas, de 14 a 19 anos. Mas no clube, os meninos ficam mais na parte até 17 anos de idade, né? Inclusive, eu jogo o brasileiro com sub-19 com crianças de 17 e 16. Porque, para dar experiência, outra porque nossos atletas no clube, eu coloco na cabeça deles que eles têm que estudar. Claro. Essa é a minha visão, né? Então, chega uma certa idade que eles... Eu tenho alunos que passaram na UFES, que fazem medicina, então eles param de jogar. Só que chegam perto de algumas competições, sub-19 principalmente, eles treinam 1 a 2 semanas e a gente joga. E eu completo com o pessoal mais novo, né? Que ele ainda está no processo de tentar ser atleta e não está fazendo faculdade, não está no pré-vestibular. Mas lá embaixo, né, quando eu pego as meninas de 13, 14 anos de idade, eu comento muito com eles que o importante do esporte é você desenvolver indivíduos. Porque eles são indivíduos em formação, né? Crianças em formação. Então, eu tento extrair o melhor dos meninos. Tanto fazer eles focarem em estudo, quanto no esporte, né? Para tentar desenvolver uma pessoa melhor para a sociedade. Você sente que o esporte ajudou você a se desenvolver como ser humano também? Com certeza. Inclusive para enfrentar a dificuldade da vida, né? Eu falo muito isso com os meninos, né? Que a gente precisa se tornar indivíduos melhores através do esporte. E como eu acabo viajando algumas vezes com esses meninos, né? Passo mais tempo com eles, então a gente fala sobre a vida, sobre como é que eles são em casa, o que eles podem melhorar. É muita coisa. Você é uma figura muito presente na vida dos meninos, né? Tipo assim, Da grande maioria. Você é uma figura, assim, de autoridade, de conselho. Sim. E você se sente gratificado por causa disso? Com certeza. Por exemplo, voltando essa parte do conselho, tem muitos meninos... No clube a gente tem um psicólogo, né? Pra falar sobre... Não tem. Não tem. Não tem. Quem dera se tivesse. Vários clubes têm, né? Então, quando uma criança tem alguma dificuldade, eu dou uma percebida, ou ele se sente aberto em vir falar comigo. E tem vários que vêm, manda mensagem. Pô, Fernando, eu quero falar com você depois do treino. Eles me pedem conselho, falam sobre a vida. Alguns falam sobre relacionamentos, falam como é que tá em casa. Alguns são mais fechados, outros são mais abertos. A gente passa por várias situações. Então você... Eu tento ajudar da melhor forma possível. Então você se sente importante também para trabalhar o psicológico, né? Que eu pelo menos acho que é algo muito importante do atleta. Ser uma pessoa confiante, que confia em si mesmo. Então acho que você tem esse papel importante também, né? Tenho, com certeza. Em melhorar ou até atrapalhar, né? Porque às vezes a gente cobra demais. Eu cobro demais, né? O desempenho dos meninos, né? Em dedicação, horas de treino, não faltar treino, fazer treino extras. Às vezes eu marco um treino 7 da manhã no domingo. Pô, Fernando, você marcou treino 7 da manhã no domingo? Eu falei assim, ué. Você é um cara que cobra bastante na beira do campo, pode dizer assim. Beira do campo não, beira da quadra. Beira da quadra. Então, eu sou meio bravo, né? Eu comento muito com eles que eu não cobro além do que eles podem alcançar. E eu cobro muito no treino. No treino eu sou meio louco, né? Tem treino de basquete numa quadra, que é o meu treino. Tem um treino de basquete na outra quadra. Tem um treino de futsal e tem um treino de vôlei, né? Eu conheço pessoas do vôlei. Conheço até mãe de crianças que jogam vôlei lá. Ela, cara, Fernando, tem hora que a gente escuta você de lá do outro lado da quadra. Assim, 100 metros de distância. Gritando, berrando, cobrando os meninos. Aí eu falo, eu dou aula pra 40 pessoas ao mesmo tempo, né? Se eu não for rígido, não cobrar, como é que uma área aberta, com 40 crianças, como é que você vai ter atenção? Hoje, a gente disputa competições brasileiras, né? Inclusive, há 2 anos atrás, estava um brasileiro sub-15. Sim. Teve 45 equipes disputando o brasileiro, duas chaves, né, de A e B, cada chave tinha mais ou menos 23 equipes nacionais, de 16 estados, lá em Guarapari. Sim. E tem um destaque do Álvares, né? Tem. O Enio, ele foi cestinha e ficou no quinteto ideal. Também. Esse é um menino prospecto que a gente tem aqui. Inclusive, ano que vem não dá mais aqui no estado, né? Eu fiquei sabendo que ele já tá indo embora. Tá difícil segurar. É impossível segurar, né? Inclusive, como a gente não tem equipes adultas que jogam NBB aqui no estado, quando a gente tem esses prospectos, esses meninos que desenvolvem, que se destacam, é quase impossível você segurar eles. Inclusive, eu particularmente, quando alguém me pergunta se eu tenho algum atleta
que consegue a se destacar, eu indico. Mas para lugares específicos, né? Sim. Inclusive, quando o Andrew, o pai, o Cazé, foi escolher algum lugar para ele ir, eu meio que falo, esse lugar é bom, esse lugar aqui é legal, tem treinador que me liga e conversa, pergunta sobre os meninos. Inclusive, várias pessoas me perguntam sobre o Andrew, né? Me ligam, ficam no telefone, perguntam como é que ele é. Em várias, dentro de casa, se ele é um bom atleta, se ele é uma criança que respeita a autoridade, se gosta de treinar. Ele é um menino que vivencia basquete. E esse extra-quadro é importante para as equipes. Para a maioria das equipes. Eles não veem só o menino que faz destaque, Sim. que faz muito ponto, que tá no quinteto ideal do Campeonato Brasileiro. Eles veem outras coisas também. Aí você tem esse papel de, assim, indicar o melhor lugar pra ele, né? Porque você também cria um carinho por esse prospecto, né? Você treinando ele ali todo dia, então você tem esse papel de, tipo, olha, eu acho que é melhor você ir pra tal lugar, que ali eles vão te receber melhor, você vai ter mais oportunidades. Sim. Até a estrutura do clube, né? Quem é um treinador conta, muito. Cara, e aí a gente tá falando de uma coisa dos meninos saírem muito, né? Irem para clubes aqui próximos, no Rio de Janeiro, São Paulo, e aqui não tem, né? Por que você sente que aqui falta um clube no profissional, na IBB? Então, a gente falou da questão da parte financeira, né? Sim. É que hoje, para você ter um time no NBB, você requer alguns milhões. Para você tentar brigar nos últimos colocados ali, né? Subir um pouquinho. E hoje a gente não tem esse investimento no Brasil. No Brasil não, né? No Espírito Santo, né? Tem patrocínio forte. A gente tem grandes empresas, mas eu acredito que a empresa disponibilizar uma verba muito grande, que a gente está falando de, às vezes, para jogar um NBB hoje, tem que ter 1,5 milhão, 2 milhões mais ou menos. E isso eu acho que para o estado é muito dinheiro. Para outros estados nem tanto, né? Mas para o Espírito Santo é. Então falta um clube hoje no NBB para segurar esses atletas, né? Mas mesmo assim, vamos dar exemplo do Andrew, não seguraria. Porque eu acho que esse menino, por exemplo, nem no Brasil fica daqui a um tempo, né? Ele deve ir para São Paulo esse ano que vem, ou até para fora. Espanha, Estados Unidos, que ele é um talento, assim, absurdo. E eu tive outros, né, que passaram no clube que jogam hoje na NCAA, jogam fora. Então, quando a gente tem aqui no estado os meninos muito bons, eles acabam indo embora. Mas hoje a gente tem um time que joga a Liga de Desenvolvimento, né? Que é a LDB, que é a Sub-22, que é a equipe do IVV Cetaf. Então a gente tem uma equipe que disputa a LDB e a gente tem 3 equipes que jogam o Campeonato Brasileiro, que é de base, né? Que é Sub-15, 17 e 19. No passado vocês foram campeões, não tem uma coisa assim? Não, o Cetaf foi campeão de uma etapa. Tá. Ano passado. E esse ano eles ficaram em segundo, no Sub-19. Eles ficaram em segundo no Sub-19 e o Saldanha ficou em terceiro. E são 2 equipes hoje que conseguem trazer atleta de fora. Legal. Eles estão trazendo atleta de fora para jogar esse tipo de competição. Sim. E lá no clube, no Alves, a gente não consegue. E até eu prefiro não trazer também, né? Eu prefiro formar os meninos para dar mais oportunidades para eles. Inclusive eu jogo torneio com 17, 19 com um garoto de 16, 17 anos de idade. Inclusive o Andrew foi um destaque no Sub-17 também, né? Ele foi um dos cestinhas no Campeonato Sub-17. Se não me engano, ele foi o terceiro cestinho do Sub-17. Muito novo, né? Já foi cestinho esse ano com 14 anos do Campeonato de Seleções, Caramba. Sub-16. Cara, e como é que é a competitividade aqui no estado? Você falou de Saldanha. É alta. Altíssima. É altíssima. Como é que é? Hoje tem 3 times que brigam. 3 não, né? 3. Depende da categoria. Por exemplo, no Sub-19, o Saldanha e o Cetaf estão disputando o título. Eu tô terceiro colocado ali porque o meu time é mais novo, né? No 17, eu devo ser o campeão, né? Direto, que a gente está na disputa, tem uma rivalidade bem grande. Álvares Saldanha, Álvares Cetaf, da torcida. Ano passado teve até confusão entre Saldanha e Álvares na final do Sub-17. Teve pai que subiu a arquibancada, deu uma confusãozinha. Então essa rivalidade já está crescendo de novo, né? Que da pandemia meio que deu uma parada, né? Aqui no esporte. Desde o ano passado voltou. Inclusive por conta da federação, né? A federação hoje
ela trouxe as competições brasileiras aqui para o estado. Através do atual presidente hoje, que é o Rogério, e do vice, que é o Mugi, que antes era o presidente, eles conseguem trazer competições nacionais para cá. Então o basquete está crescendo bastante. E falando sobre a Federação Capixaba mesmo de basquete, qual é a sua opinião sobre o calendário? Você acha que ele é bastante recheado, é organizado, tem como você jogar bastante, tem vários campeonatos para disputar? Tem bastante competições, o calendário é apertado. Um dos motivos é porque a gente traz as competições brasileiras para cá. Então, por trazer a competição brasileira para cá, acaba que dá uma parada no campeonato estadual. Porque a arbitragem toda é envolvida, tem poucos árbitros, né? Como existe poucos times. Hoje tem muito projeto. Só que tem poucas equipes disputando estadual. Eu acredito que as pessoas... que não é barato, né? Tem taxa de arbitragem, de jogo, que não é comparado a nível nacional, é muito mais barato. Aqui no estado é muito mais barato que os outros estados. Mas a gente volta na parte do investimento, que é complicado. Tem rivalidade hoje entre o Saldanha, Setaf e Álvares por conta das competições brasileiras. Por a gente jogar essas competições brasileiras, as nossas equipes estão um pouco mais acima das outras. Entendi. E agora aqui pra gente finalizar, Fernando, a gente vai fazer um bate-bola rápido. A gente vai falar um adjetivo, um campeão, e você fala uma pessoa, a primeira pessoa que vem na sua cabeça, pra gente fazer uma brincadeirinha aqui. Do basquete. Ou pode Sim. ser uma personalidade da sua escolha. Aham. Beleza? Ó, um vencedor, LeBron James. um pontuador. LeBron James. LeBron James. Assistente. Assistente? Que assistência. Assistência. LeBron James também. Não. Deixa eu ver uma pessoa. Pô, vem muitas pessoas na mente. Eu sou ruim desse negócio. Marcelinho Huertas. Bom. Defesa. Caraca. Olivinha. Eu gosto muito do NBB. Tática. Phil Jackson, treinador. MVP. Steph Curry. Dá uma mudada, né? Então foi isso, Fernando. Você tem algum recado para quem está começando agora no basquete, tanto na carreira de jogador, de treinador? Você tem algum recado para deixar para quem está assistindo a gente? Então, todo mundo que está entrando no esporte tem que ser uma pessoa bem esforçada, né? No esporte como na vida, né? E se dedicar. Batalhar, conquistar seus espaços. Eu falo muito que, às vezes, todo mundo quer jogar basquete, né? Inclusive, às vezes, você fala, o Álvares Cabral, eu quero jogar no Álvares. Inclusive, eu recebo muita mensagem no Instagram, WhatsApp. Mas eu acho que falta na gente, na nova geração, tentar conquistar seu espaço. Por exemplo, eu recebi um não. Tá, mas... todo mundo pode receber um não. Você tem que conquistar seu espaço, correr atrás, para receber um sim, conquistar seu espaço. Então, você tem que ter muita determinação. Persistência, trabalhar duro, que as portas se abrem. Que eu acho que as pessoas hoje em dia desistem muito rápido. Então a gente precisa conquistar mais espaço através do esforço. Mesmo que às vezes quem é talentoso tem que conquistar seu espaço, né? Utilizando o esporte como um motor mesmo. Assim, Isso. Um motor para se desenvolver em outras áreas, e se você acabar não sendo profissional no esporte, você conseguir se desenvolver como ser humano, né? Sim. Eu acredito muito que o esporte é uma ferramenta de trabalho muito boa nesse quesito, né? Que pessoas, às vezes, através de esporte, conseguem ter sucesso nas suas carreiras, né? Sim. Até porque o esporte profissional é um funil, né? Nossa, muito. Muita pouca gente que chega lá. Então, eu acredito que o esporte é uma ferramenta de trabalho para desenvolver em pessoas, indivíduos melhores, que lutem pelo seu espaço, no seu mercado de trabalho, consiga receber um não, às vezes ser demitido, mas batalhar e conquistar seu espaço lá na frente. Até porque não é um não, uma demissão que vai acabar a nossa vida, né? Então a gente tem que lutar pelos nossos espaços. E eu acredito que o esporte faz a criança perceber isso desde cedo. Conquistar seu espaço no time, você ser campeão estadual,
ser convocado para a seleção brasileira. Hoje no estado a gente tem competições brasileiras, através do basquete, né? Competições de seleções estaduais. Esse ano teve o Sub-16. Então você conquistar e entrar na seleção capixaba de basquete, depois você lutar para ir para um time melhor, seleção brasileira. Então são etapas da vida, né? O esporte trabalha isso no jovem, né? O jogo em geral, né? Tipo, o jogo tem essa coisa de mexer com o sentimento, de ter essa frustração e você... Palavra muito boa, importante essa. Você tem que aprender a lidar com a frustração. Isso. E não se abalar, né? Isso. Eu acho que isso foi uma tônica muito forte na nossa conversa aqui, de você trazer, porque você trabalha com crianças. Sim. Então, isso da criança, às vezes, ela tá almejando só o esporte, mas ela é um ser humano também. Sim. Não é só um atleta. Então, a gente tem um monte de atleta, por exemplo, a Simone Biles é um exemplo gigante, que ela ficou ruim da cabeça, o ser humano ficou mal. Sim. E ela não conseguiu mais performar. E é comum. Comum demais. Tem um monte de jogador de futebol que parou, um monte de jogador de basquete. O próprio Jordan parou. Sim. Por causa da cabeça. Então você vê, o cara é o Michael Jordan, mas a cabeça que acaba comandando, né? Então, muito legal esse desenvolvimento que você traz, essa preocupação que você tem com o ser humano. A gente queria agradecer você de ter participado aqui, de ter aceitado o nosso convite. Se você tiver alguma indicação, você trouxe algumas indicações para a gente trazer. Eu tenho várias. Várias indicações, depois no finalzinho a gente anota, com você conversa. Foi muito legal. A gente teve uma dificuldade em ter contato com as equipes aqui do estado, mas a gente quer divulgar mais, assim, porque não é muito divulgado e é uma cena muito legal, né? Tem muita coisa importante acontecendo. Tem, no basquete principalmente. Basquete, você disse que tem também uma coisa das comunidades, de pessoa na rua jogar. Tem, projeto social. E lá em Jacareí, por exemplo, a quadra que a gente tem, nossa, fica lotado o fim de semana lá, o pessoal jogando, então, tipo assim... Já joguei muito aquela quadra lá já. Às sexta-feiras à noite. Tinha um basquete lá de sexta-feira à noite. Começava às nossas 9h30, 10 da noite. Muitas vezes eu saía do Saldanha, mora na Valmeida, né? Passava ali, tivesse muita gente, já treinava o dia inteiro. Saía da UFES às vezes, chegava no Saldanha 2, 3 da tarde, arremessava, limpava a quadra, arremessava. O treino começava às 5, 6 horas, terminava às 9 da noite, ia para Nova Almeida, sexta-feira à noite, parava na quadra, para bater na pelada. E, então, isso é um motor de transformação social, de união social, né? A comunidade se reunir ali. Então, a gente te agradece por essa oportunidade de conversar com a gente. Então foi isso. Esse foi o nosso Nudecast. Acompanhe no Instagram também, que vai sair alguns cortes, e no Spotify também. Valeu!